Olá! Hoje eu estou muito animado mesmo, porque hoje vou contar um pouco da minha história. Na verdade, a história é do programa Empresa Feliz e Gestão Inteligente. Basicamente, é um resumo da minha história profissional. Bom, a minha história começou quando ainda estava na primeira série. Com 13 anos, ganhei meu primeiro dinheiro entregando revistas das novelas que meu irmão vendia. Alguns anos depois, comecei a fazer o segundo grau técnico, com especialização em música e a ganhar um dinheiro melhor, dando aulas e tocando nas bandas da época. Mas, embora goste muito da música, sentia atração pela engenharia, pela psicologia e administração de empresas. De alguma forma, sentia que faltava algo, que a minha satisfação poderia melhorar quando, além de ganhar o meu sustento, pudesse ajudar as pessoas. Foi aí que visitei pela primeira vez uma biblioteca e comecei a minha procura guiado pela intuição. Queria saber qual a profissão mais indicada que poderia seguir para me iniciar nessa jornada. É claro que no final escolhi a administração de empresas. É interessante, o mais interessante foi que esta escolha se confirmou quando ganhei uma bolsa para estudar administração no Brasil. Eu poderia ter continuado meus estudos como músico ou escolhido qualquer outra faculdade, mas não, escolhi administração de empresas. Durante os 4 anos e meio de faculdade, a qual comecei em Santa Maria, Rio Grande do Sul, e concluí na Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro, trabalhei em vendas externas, onde recebi as primeiras lições da minha vida. Saí vendendo de tudo o que aparecia na minha frente, desde livros, imóveis, plano de saúde, consórcio, previdência privada e até linguiça fui vender para pagar as contas. Não era exatamente o trabalho que procurava, mas eram as únicas portas que se abriam para mim naquela época. Mesmo assim, todo domingo comprava o jornal só para ver os classificados de emprego e saía na segunda-feira com o currículo e um pão na pasta a procurar algum trabalho, algum emprego. Foi assim durante vários anos. Foi realmente difícil, mas consegui sobreviver. Graças ao apoio da minha primeira esposa, meus filhos e também aquela voz interior que dizia: continua, meu filho, vá em frente. Agora, quando eu olho para trás, compreendo que foi graças a essas adversidades da vida que aprendi a agradecer por tudo. Aprendi a me valorizar como profissional, a buscar mais conhecimento e conhecer cada vez mais as principais variáveis que podem melhorar o desempenho individual e das equipes e, por consequência, os resultados da empresa. Agora, não só implanto as melhorias necessárias nos processos de gestão, como dou palestras, treino gerentes, desenvolvo o potencial de líderes e formo equipes de alta performance nas empresas. É óbvio que naquela época não tinha muito claro o que era exatamente o que estava procurando. E muito menos qual era a dimensão e profundidade dessa procura. Mas surgiam perguntas como, por exemplo, o que tenho que fazer para ser um campeão de vendas? Havia uma inquietação lá no fundo.
Naquela época, fiz minhas pesquisas, entrevistei alguns vendedores estrela em busca de respostas, ou pelo menos algumas pistas, mas nada de concreto. A verdade é que o meu estado emocional tendia a ficar mais no negativo. Dependia mais do que eu achava que os outros opinavam de mim. Me sentia um injustiçado. Cometia reiteradamente os mesmos erros. Caía no fundo do poço, muitas vezes desanimado, com depressão. Mas logo em seguida, criava forças e me levantava de novo e seguia em frente, cada vez mais confiante e fortalecido. Foi uma fase difícil, mas ao mesmo tempo uma verdadeira escola para mim. Foi aí que comecei a perceber que o remédio era amargo, mas necessário para a minha evolução. Comecei a perceber que tudo isso era passageiro, que se queria experimentar o sucesso e ajudar as pessoas, tinha que dar a cara a tapas, aprender das experiências dos outros, fazer acontecer, praticar e testar de várias formas para poder identificar o que dava certo e o que não dava certo. Um ano depois que concluí a minha graduação, em 1980, fui trabalhar no Banco de Crédito Nacional como auxiliar de escritório. Isto porque não tinha experiência. No seguinte ano, fiz a minha primeira especialização em controladoria e custos e depois de um tempo fui contratado como assessor da diretoria no Banco Itaú. Depois de um tempo trabalhando no Itaú, um cliente me indicou para trabalhar numa empresa de consultoria em São Paulo. Mesmo com medo, achei interessante a proposta e aceitei o desafio. O trabalho era intenso, um atrás do outro, muita pressão, pois tínhamos que cumprir o cronograma de trabalho. Quase não via a minha família, mas ao mesmo tempo era gratificante. Aprendi muito. Graças a Deus tive excelentes instrutores que até hoje são meus parceiros e amigos. O salário era bom, ganhei um bom dinheiro mesmo. O único problema das consultorias é a instabilidade. De vez em quando ficava de molho em casa, mas eu sempre procurei fazer do limão uma limonada. Aproveitava para descansar, curtir minha família, pesquisar e me atualizar. Isso foi em 1986. Em 87, criei minha própria empresa. E em 88, aproveitei um convite para trabalhar no meu país, El Salvador, onde tive a oportunidade de adquirir mais experiência e continuar meus estudos e pesquisas. Desde quando comecei a administração de empresas, em 1976, me perguntava qual a diferença entre uma pessoa considerada produtiva, eficaz e um bom líder, ou seja, aquele perfil ideal que toda empresa gostaria de ter entre seus funcionários, e outra pessoa considerada improdutiva, ineficaz e um líder fraco. Onde residem as principais diferenças? Inclusive, este foi o tema da minha tese de formatura, muito elogiada pelos professores da banca examinadora. Antes de começar a encontrar respostas, fiz vários cursos e especializações e realizei algumas pesquisas sem obter uma resposta concreta, apenas fragmentos do que poderia ser uma possível solução. Mas foi somente depois de mais ou menos uns 13 anos que encontrei uma resposta mais clara e concreta, em 1992. Foi quando me deparei com uma pesquisa da Universidade de Harvard, realizada mais ou menos em 1980, 78, 80. Neste trabalho, os pesquisadores queriam saber quais as principais causas pelas quais as pessoas eram demitidas de seus empregos. Indo direto à conclusão, e sem muitos rodeios, não era por incompetência, por desonestidade, ou por falta de conhecimento ou de experiência.
uma das principais, ou talvez a principal causa, era por problemas ou dificuldades nos relacionamentos interpessoais. Aí que estavam, e ainda estão, as principais origens que diferenciam um excelente trabalhador com alta performance de produtividade, inclusive com potencial para líder, daquele considerado fraco, mediano ou medíocre. Começa pela autoimagem. Geralmente são pessoas que têm pouca inteligência emocional. Foi aí que caiu a ficha. Era exatamente o que diferenciava os vendedores estrela dos considerados medíocres. Pelo menos mostrava o caminho que deveria seguir. Finalmente tinha encontrado a luz que tanto procurava, mas não demorou muito para perceber que isso era apenas o início de uma longa jornada à procura da nossa essência, do nosso verdadeiro ser. Olha, eu amo o meu trabalho, fico muito sensível quando vejo as pessoas emocionadas, vibrando de alegria e muito surpresas, parecendo que caiu uma venda dos olhos e que agora conseguem enxergar melhor. Eu tenho várias histórias emocionantes de agradecimento de meus clientes e alunos, como, por exemplo, quando recebi uma bandeja completa de comida chinesa na mesa que estava sentado no Norte Shopping, junto com minha família. A moça falou: alguém mandou entregar para o senhor e sua família. Ué, rapidamente eu perguntei: quem? E ela apontou para uma pessoa que estava a uns 20 metros de distância, que apenas acenou e fez o sinal do coraçãozinho com a mão. Claro, depois de comer, eu fui lá agradecer e ver quem era realmente, porque até aí não tinha conseguido ver. Então, hoje, em 2021, existem diversos trabalhos e pesquisas se aprofundando cada vez mais nesta linha comportamental, através da psicologia, da neurociência, da neuroplasticidade, da inteligência emocional, da inteligência ecológica, aproveitando inclusive a filosofia budista, que vem evoluindo há vários séculos. Atenção, hein? Este trabalho não tem nada a ver com religião, é apenas ciência. E é justamente isso que os gerentes de recursos humanos e seus observam e estão valorizando agora em nossos tempos. A partir dessa pesquisa, e à medida que ia me aprofundando, eu fui descobrindo que a grande maioria das empresas contratam funcionários baseados apenas na experiência e no nível de escolaridade, ou seja, no coeficiente de inteligência, mas que existem outras inteligências que não estão sendo consideradas por estas empresas. As mais conhecidas são, claro, a inteligência emocional e agora a inteligência ecológica, que ainda vai evoluir bastante, as quais vamos comentar em outros momentos. É por isso que o psicólogo Daniel Goleman diz que a inteligência emocional é 3 vezes mais importante que o coeficiente de inteligência. Então, foi a partir daí que meu foco, como professor e consultor em gestão organizacional, foi mudando para a produtividade e desenvolvimento pessoal e organizacional. Mas não mais com base no material, no ilusório e passageiro, e sim a partir da procura e renovação do nosso interior, da nossa essência. Não mais dependendo de modelos, processos e outros agentes externos. Estes, na verdade, passam a ser uma consequência das mudanças de perspectiva que surgem no fundo do nosso ser. Ou seja, é uma mudança de dentro para fora. Essa é a nossa proposta. É disso que a humanidade está precisando, de líderes mais humanos e resilientes. Agora, no século XXI, a pergunta que está no ar, inquietando muita gente, é: o que determina as relações interpessoais, o bem-estar e a felicidade em nossos tempos,
para vivermos todos em harmonia com a natureza. É por esta linha de pesquisa que estamos caminhando. Assim como o professor, o consultor, o gestor e o líder também aprendem. Eu também aprendi muito com empresários, funcionários e alunos. Logo no início dos trabalhos, conheci um funcionário de uma empresa da Baixada Fluminense que estava sempre alegre, eufórico, transmitia uma energia contagiante e um carisma muito raro. Quando a gente cumprimentava ele e perguntava, e aí, meu amigo, tudo bem? A resposta era um radiante, só alegria, só alegria. Foi aí que eu concluí que não era a fama, a fortuna, ou ser campeão de vendas, que no final das contas era o mais importante. E sim, junto com isso, ser feliz. E mais ainda, ninguém consegue ser feliz de verdade se não é capaz de ajudar os outros a encontrar sua própria felicidade. Agora, você percebe como o programa vem se ajustando conforme o ambiente vai mudando? Mas a essência continua a mesma. Nos próximos vídeos, vou explicar os principais temas que serão abordados no programa e alguns benefícios que você vai poder receber a partir destas melhorias ou mudanças. Inclusive, vamos dedicar um tempo para ajudar os pais e professores a preparar melhor seus filhos e as novas gerações. Para concluir, quero compartilhar uma frase de Albert Einstein que reforça esta proposta, que diz: a mente que se abre para um novo conhecimento jamais volta para seu estado inicial. Provavelmente você já conhece. E aqui vou aproveitar para convidá-lo a participar desta jornada de autodescoberta, da maximização do nosso potencial e de experimentar a verdadeira paz e felicidade que só pode vir de dentro. Esta que pode ser a maior descoberta da sua vida, você descobrindo a você mesmo. Que podemos resumir como a descoberta do equilíbrio entre o espírito, a mente e o corpo. Então, temos muito chão para percorrer. Venha e embarque no meu ônibus. Get on my bus. O nosso programa Empresa Feliz e Gestão Inteligente procura aproveitar a minha vivência profissional junto com a de outros mestres profissionais e várias pesquisas realizadas até o momento para estimular e ajudar você a trilhar o seu próprio caminho. Porque esse caminho ninguém pode percorrer por você, só você mesmo. Tenho certeza que depois de se iniciar neste processo de autodescoberta e de renovação, você vai querer cada vez mais. Escreva isto que eu estou lhe falando. Sabe por quê? Porque é uma tendência mundial. Continue com a gente. Inscreva-se em nosso canal. Acione as notificações e envie suas sugestões, experiências e comentários. Vamos criar uma comunidade da autodescoberta e da renovação para um mundo melhor. Conto com você. Até a próxima.